Pessoal do meu coração, voltei com mais dicas pra você, super importante, não desgruda seu olho daqui, porque aqui comigo é assim, você sabe, né? Desgrudou, perdeu o bonde, porque eu vou falando um monte de coisas super rapidinho, mas é pra chamar a sua atenção mesmo. Olha só, vamos falar mais de parte geral do nosso Código Penal e nas nossas dicas passadas nós falamos da progressão de regime, lembra disso? Eu me lembro. E nós vamos falar agora do livramento condicional. Gente do meu coração, presta atenção no que eu vou te dizer agora. O livramento condicional, ele pode ser facultativo, ele pode ser obrigatório. O livramento condicional é um benefício que é concedido para aquelas pessoas que cometeram delitos e já, em tese, a sentença já transitou em julgado. Em tese, porque eu digo em tese hoje, por conta da execução provisória da pena, certo? A pessoa já está tanto tempo cumprindo uma pena provisória que talvez ela ganhe um benefício, um deles pode ser o livramento condicional. O livramento condicional, o próprio nome já diz, ele traz algumas condições para a pessoa. Então o juiz marca uma audiência, o juiz da execução, para poder explicar para ela como que vai ser as condições que ela vai ter que cumprir. A prática de um novo delito com a condenação transitada em julgado gera uma revogação obrigatória do livramento condicional. Então a pessoa que está sob livramento condicional, se ela é condenada definitivamente, nós vamos ter uma revogação obrigatória desse tipo de benefício. E isso tem previsão no artigo 86 lá do nosso Código Penal. A outra coisa super importante aqui sobre o livramento condicional é o seguinte: qual que é a regra para poder conceder o livramento? Se o cara, presta atenção no que eu tô falando pra você, é primário de bons antecedentes ou maus antecedentes, a lei só traz a regra do primário com os bons antecedentes. Os maus antecedentes foram equiparados pela jurisprudência do STJ, que não se pode violar o princípio da individualização da pena. Quer dizer, a pessoa nunca vai ganhar benefício por falta de previsão legal? Não pode. Aí o STJ falou, tanto aquele que comete crime que é primário de bons antecedentes, como aquele que é primário de maus antecedentes, ele vai poder progredir de regime 1/3 da pena. Se ele praticou crime comum e ele é reincidente, ele tem que cumprir metade da pena. Agora, se ele praticou crime hediondo ou assemelhado, ele tem que cumprir 2/3 da pena. Se ele for reincidente específico, ele não tem direito ao livramento condicional. E isso inclui a associação criminosa. Professora, mas você falou na progressão de regime que a associação criminosa não é crime nem equiparado e nem crime hediondo. E por que ele entra nessa regra do inciso 5º, artigo 83 do Código Penal? Entra nessa regra porque o artigo 44 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, traz a previsão lá a partir do artigo 33, a caput parágrafo 1º até o artigo 37, todos os artigos entre o 36 e o 37, eles teriam livramento condicional de 2/3 e não poderia ter livramento condicional para o reincidente específico, então não cabe para o livramento condicional. Ok? Então o livramento condicional tem previsão específica no caso dos crimes de tráfico de drogas e nos crimes que tem previsão na Lei 11.343. Então muito cuidado com o livramento condicional, que ele cobrou isso na prova de você. Outra questão sobre a parte geral diz respeito ao princípio da consunção. Muito cuidado com esse princípio quando o crime meio terminar no crime fim. A pessoa quer falsificar documento para poder praticar um estelionato, venda de lotes irregulares, por exemplo, que não é dela. Neste caso, ou a pessoa vai responder por uma conduta criminosa só. Súmula 17 do STJ. Cuidado, muito cuidado com isso também, ok? Então, quando o crime meio se esgotar no crime fim, que é o caso do porte ilegal de arma também com relação ao homicídio, e é com relação à falsificação quando ela terminar no estelionato, eu utilizo o princípio da consunção, certo? Isso aí diz respeito a parte geral. Cuidado, muito cuidado também, ainda lá na parte geral, nas coisas que dizem respeito às restritivas de direito. Então, cuidado, que a pessoa só pode ganhar o regime aberto se a pena dela ela for primária, a pena foi de até 4 anos. Ela só ganha o semiaberto se a pena for maior de 4 e menor de 8, e ela for primária. E acima de 8 anos, a pessoa só poderia estar no regime fechado. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com isso aqui? É se a pessoa praticou crime inferior a 4 anos e ela é reincidente. Súmula 269 do STJ. Então, a pessoa vai poder ficar no regime semiaberto se ela praticou uma conduta criminosa com pena inferior a 4 anos e ela é reincidente. Pena muito pequena, não deveria colocar a pessoa no regime fechado, essa foi a ideia do julgador, certo? Então, cuidado com isso também. Posso substituir, professora, as penas
Por restritivas de direito? Pode, desde que a pena seja de até 4 anos e a pessoa esteja no regime aberto. É possível, sim, nestes casos, a conversão em restritiva de direito. A outra coisa é que o crime não pode ter violência ou grave ameaça. Aí a pena pode ser substituída tranquilamente, certo? Mas fica com a gente que daqui a pouco eu tenho mais dica pra você.